Não depende do que eu faço para Deus me amar. Não depende do que eu dou para Deus me amar. Não depende quantas vezes eu falo com Ele para Deus me amar. Porque Ele me ama e Ele é amor. E Ele se converteu em amor no seu Filho para dizer: eu te amei com amor eterno. É um amor que não se acaba. E você que tem dúvida disso, você que talvez pense assim: olha, o amor de Deus é para fulano, o amor de Deus é para isso. Não, Deus agora deixou de me amar porque eu errei, eu fiz algo de errado. Querido, ainda que venhamos a fazer algo de errado, algo que desagrada o coração de Deus, Ele não pode mudar a sua atitude de amor, porque Ele é amor. Quem está aí nessa noite? E eu me alegro com isso. E eu não tenho outra passagem para mostrar para vocês um amor tão incondicional que não seja em Lucas 15. Onde que ele fala, que o pai fala, 15:11, do filho pródigo. E dessa noite eu não quero falar sobre o filho, mas eu quero falar sobre o pai. Amém, gente? Eu quero trazer um pouquinho como o pai ama. Porque ali estava dizendo que existia um homem que tinha 2 filhos. Isso significa que existia um pai que tinha 2 filhos. Então nessa noite eu quero falar um pouquinho do pai que é Deus. Eu quero falar um pouquinho para você que tem se sentido talvez abandonada. Tem se sentido talvez muitas vezes sozinho. Tem se sentido muitas vezes desaprovado nessa terra. E esse filho um dia virou para o pai e disse: pai, me dá as minhas herdades, me dá o que é meu, porque eu quero sair da tua presença. Eu quero ir embora, eu quero desfrutar da minha herança. E diferentemente do pai dessa terra, esse pai que eu estou falando nessa noite, pode ir passando ali Maxwell 12, na medida que eu vou falando. Diferente do pai da terra, o pai que é Deus, dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas, nos dá todas as coisas. Ele veio trazer uma vida para mim, para você, uma vida de abundância. Ele veio trazer uma vida de fartura, e Ele tem prazer em nos dar quando nós estamos na presença dEle. Não tem como um filho estar na presença de Deus, morando com o pai, comendo na mesa com Ele, e não desfrutar daquilo que Ele tem. Esse filho desfrutava de tudo aquilo. E um dia esse filho disse: olha, me dá tudo aí, me dá tudo que é meu. E eu vou viver a minha vida. E o mais interessante desse pai, preste atenção, esse pai respeitou a atitude do filho. Esse pai não começou a dizer assim: olha, tudo isso eu paguei caro. Tudo isso foi muito difícil adquirir. Se fosse eu e você, que tivéssemos uma herança, e o nosso filho começasse a pedir coisas para vender, nós não íamos dar. Porque nós começaríamos a dizer: olha, tu não sabe quanto custou isso. Tu não sabe, olha meu cabelo branco já. Tu não sabe, tu quer vender coisas minhas? Não, só depois de eu morrer. Mas esse pai, que é Deus, Ele nos respeita quando a gente decide sair da presença dEle. Ele nos respeita porque Ele não colocou lá em cima vamos dizer, um controle para controlar a nossa vida, não. Ele nos deu liberdade de escolha. É um pai que dá liberdade de escolha. É um pai que, mesmo sabendo que o filho longe da presença não ia ficar bem, ia vender tudo, ia perder tudo, ia sofrer, o pai deixou esse filho ir embora. E depois de muitos dias, esse filho juntou tudo, vai passando no 13, ele juntou tudo e ele foi para um país distante. Que pai amoroso é esse? Que pai tão amoroso que respeita o filho dessa forma. Sabe, querido, às vezes a gente pega aquilo que Deus nos deu
E a gente vai para bem longe de Deus, nos tornando independentes, achando que já somos crescidos e podemos viver sem a presença. Deus, Ele não estava preocupado com as coisas, Ele nunca está preocupado com as coisas. Mas eu tenho certeza que o coração do pai ficou apertado, não porque o filho levou coisa. Deus não está preocupado com o teu carro, com a tua casa, com a nossa vida de bastança. Deus não está preocupado. Eu tenho certeza que a dor do coração dele era a distância que o filho foi. Deixa eu te dizer, Deus, Ele está sempre no mesmo lugar. Quem se afasta da presença somos eu e você. Ele não muda do lugar dele. Ele está sempre no mesmo lugar. E esse filho pegou tudo e foi para longe. E o pai não tem apego a bem material. Além de respeitar o filho, o pai deu tudo. O pai não está preocupado, querido, se você veio para a igreja, se ele te abençoou, se ele te deu um bom emprego, se ele te deu um carro, se ele te deu casa. Ele não está preocupado, a única preocupação do pai é para onde vai o teu coração. Onde que está o teu coração, o meu coração? E ele foi. Pode passar, Maxwell. E essa característica do pai de deixar e respeitar a decisão do filho, mesmo sabendo que ia dar no que dá. E segundo, característica do pai, ele não é avarento. Ele não tem problemas. Tu sai da minha presença, então tu devolve o que é meu. Não. Ele deixa você gastar tudo, porque ele não está preocupado, querido, com o que você está levando para fora. Ele está preocupado, aonde está o teu coração? Aonde está o meu coração? Aleluia. E havendo dissipado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a passar necessidade. Outra característica do pai. Ei, presta atenção, eu e você, nós íamos ver onde que o nosso filho estaria e nós íamos lá levar comida, uma cesta básica. Nós íamos lá levar uma marmita, não é, mãe? Deixar o filho passar fome? Eu não. Olha o que o pai faz. Às vezes, querido, você está se sentindo assim, abandonado. Às vezes você está se sentindo longe. Às vezes você está se sentindo sozinho. E você diz, ninguém vem me cuidar. Ninguém vem atrás de mim. Eu quero dizer que isso é permissão do pai, que ninguém vá atrás de você. Porque, querido, muitas vezes nós mesmos tiramos a pessoa da onde que Deus permite que ela esteja. E tu sabe de uma coisa, querido? Mesmo sabendo, porque o pai é onipresente, onisciente, ele sabe todas as coisas. Mesmo sabendo que aquele lugar do filho ia trazer desgraça, ia passar fome, ia passar necessidade, o pai deixou. A Bíblia não relata que o pai foi buscar o filho. Ele não vai buscar. Porque, querido, se ele pegasse esse filho e fosse lá buscar, o filho poderia fazer novamente. Sabe, queridos, esse pai com certeza passou todas as aflições. Imagine que ele não sabia o que estava acontecendo com o filho. Porque não sei quanto tempo que passou o filho longe da presença do pai. Eu não sei se foram 1 ano, 2 anos. Só sei que deu tempo dele gastar tudo e ele não ter o que comer. Ei, ele perdeu as sandálias de filho. As sandálias só se dava para filho. Escravo andava descalço. Esse filho perdeu as sandálias. Esse filho perdeu a roupa fina. A roupa, a melhor roupa que um pai dá. Esse filho perdeu. Porque havia uma diferença dos filhos de escravo nas vestes. Esse filho deve ter saído de casa muito bem vestido. Mas ele perdeu essa roupa também. E o mais importante de tudo, ele saiu de casa com um anel de selar, um anel de aliança. Ele saiu de casa com um anel, porque antigamente quando você era de uma linhagem nobre, você usava um anel com o nome da família.
Eu tenho certeza que esse filho, quando saiu, além de todas as heranças, ele levou a aliança que ele tinha com o pai, o anel da família, da linhagem. E com certeza, numa festa dessa, no qual o filho se perdeu no mundo, o filho pendurou até o anel, que era a aliança com o pai. Tudo isso, Juscelia, o filho foi e foi. E o pai na expectativa, e o pai esperando o filho voltar, porque não tem como o pai não está esperando o filho voltar. E é o mesmo pai que um dia olhou lá de cima e viu Jesus aqui morrendo, passando necessidade, morrendo, sendo apedrejado, e ele esperou com grande expectativa Jesus voltar para com ele. Só que é uma coisa muito diferente. Jesus veio com um propósito e morrer pela minha vida e pela tua vida. Há uma diferença de nós irmos para o mundo e gastarmos a herança do Senhor. Que Deus é esse que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Que Deus é esse que não poupou nem o seu filho por amor a mim e a você. E quando a gente está com Ele, quando a gente está na casa dEle, quando a gente já está na abundância, muitos de nós queremos largar tudo e irmos desfrutar da vida com o que Ele deu e vamos para fora. Mas Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é perdão. E aquele filho começou a passar necessidade. Pode passar, Maxwell. E ele foi até no mais fundo do poço. Porque sair da casa do pai, bem vestido, bem trajado, com ouro na sua sacola, com um nome, muitos são assim. Muitos vêm para a presença de Deus, se encontram com o Senhor, se encontram com Deus, mudam o seu nome, mudam a sua maneira, se torna uma pessoa honrada, se torna uma pessoa de bem, e troca por qualquer coisa. E aí quando chega no fundo do poço, alguns não fazem igual a esse filho aí, não voltam nunca mais. Se perdem no meio dessas coisas do mundo e não conseguem mais voltar. Mas o que eu quero dizer é que Deus permitiu que esse filho chegasse no fundo do poço. Ele podia ter ido buscar antes. Ele podia ter, ficou sabendo das notícias, com certeza ele tinha mandado os servos saber onde que o filho estava, mas ele não foi buscar antes, porque havia uma necessidade naquele filho de aprender a lição. Então, às vezes, queridos, nós temos que observar se aonde que estamos passando e que lutas estamos passando, e que agonia estamos passando, e muitas vezes, querido, você fica dizendo, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, eu não sei por que eu estou lá, eu não sei por que isso, mas muitas vezes é permissão de Deus, para que eu e você aprendamos a viver na presença do Senhor. Querido, a presença do Senhor, ela é muito mais valiosa do que bens que Ele pode nos dar. Há uma grande diferença. E esse filho, quando ele caiu lá no fundo do poço, ele redobrou, ele recobrou, ele avivou a sua memória. Pode passar o 16? Desejava ser o estômago tal, pode passar. O mundo ninguém te dá nada, querido. Ele desejava um monte de coisa lá fora e ninguém podia dar nada. Caindo, porém, em si, disse. Caindo, porém, em si. Tudo que Deus espera como pai, tudo que o pai espera é que um dia o filho caia em si e volte atrás dos seus erros, e volte atrás para o caminho que não devia ter ido para longe. E naquela hora, quando o filho caiu em si, ele começou a ensaiar, Débora, um discurso. E ele começou a ensaiar um discurso, e ele começou a pensar, os empregados do meu pai têm abundância. Mas eu estou aqui passando fome.
Olha que imagem linda que ele tinha de Deus, do Pai. Ele tinha uma imagem muito linda. Ele redobrou a memória, ele pegou a memória de volta e ele disse: não, eu caí em si. Quantas pessoas, querido, que eu conheço no decorrer da minha caminhada cristã, que pegaram herança, foram embora, e até hoje, Deus Pai está esperando que eles caiam em si, e eles lembrem do que Deus fez por eles. E ele começou a ensaiar um discurso. Pode passar, Maxwell. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer para ele: eu pequei contra o céu e diante de ti. Sabe, querido, muitas vezes a gente vem até o pai, e a gente vem com o discurso feito já. Olha, eu vou para a igreja hoje, eu vou me arrepender. Eu vou para a igreja hoje, eu não vou mais errar, eu não vou mais sair fora. Eu vou para a igreja, eu vou para o Senhor hoje, eu vou dobrar meu joelho, e a gente faz aquele discurso. Queridos, todo o discurso que ele fez não valeu. Sabe por quê? Porque Deus não está interessado no meu discurso. Deus está interessado no meu arrependimento. É quando eu caio em si, aí Deus está interessado. Porque não são palavras bonitas. Não é com discurso que Deus vai se impressionar comigo. De palavras bonitas tem muita gente aí falando e dizendo. Deus não vai se impressionar com o filho quando volta para a casa dele, para a presença dele, com um discurso bonito. Porque não adianta nada falar e não cumprir. Pode passar, Maxwell. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Filho uma vez, filho para sempre. Filho uma vez, filho para sempre. Deixa eu te dizer, queridos. Nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como nós mudarmos a nossa posição. Todos aqueles que aceitaram Jesus como único e fiel Salvador é filho de Deus. Não importa se você foi lá fora, você se sujou, você vendeu a herança, você comeu lavagem, você sofreu, você está voltando magro, desnutrido, sujo. Mas a tua posição de filho está lá te esperando. Trata-me como um dos seus empregados, pai, já não sou digno de ser chamado filho. É isso que Deus espera de mim e de você, quando nós erramos. É isso que Deus espera. Uma humilhação, uma humildade. Porque uma coisa eu te digo, ainda que você queira viver como escravo, você não é mais escravo, querido. Porque Jesus nos libertou, a cruz nos libertou, nós somos chamados de filhos e filhos eternamente. E quando ele começou esse discurso, levantou-se e foi com seu pai, estando ainda ele de longe. Seu pai viu. Talvez, nessa noite você está vendo Deus bem de longe. Talvez você esteja até com vergonha de falar com Deus. Talvez você tenha se sentido esse pródigo. Talvez você tenha se sentido abandonado. Talvez você tenha se sentido sozinho, achando que ninguém te ama. Ei, Deus está te vendo ainda de longe. Ele alcança um olhar aonde eu e você não alcançamos. O filho ainda estava vindo, pasmem vocês, necessita voltar. Precisa nós voltarmos para a presença. Precisa nós decidirmos voltar. Porque ao encontro, nós vamos ver o olho do Senhor, o Pai. Ainda de longe o seu pai viu e se encheu de compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço e beijou. Olha que pai é esse, que não está aqui dizendo, olha, tu foi lá, tu se prostituiu, tu mentiu. O que tu está fazendo de volta? Não é, esse não é Deus.
Nós temos acusador suficiente. Deus não é um acusador. Deus nem olhou as roupas rasgadas, o fétido, o cheiro mau. Deus não olhou nada daquilo ali. Deus não olha isso. Deus, Ele não está interessado se você está trazendo ouro de volta. Se você está trazendo as heranças de volta. Deus não está interessado, meu amado. Deus não está interessado nisso. Ele está interessado somente te vendo voltar para a presença. E Ele sabe qual é o coração que deseja voltar. Ele sabe exatamente quem quer estar na presença, quem não tem conseguido mais ficar na presença dEle. Ele sabe nessa noite quem deseja voltar para a presença dEle. Ele não tem um olhar acusador, como muitos de nós temos. Ele não tem um apontar dedo, como muitos de nós fizemos com o nosso irmão que caiu. Ele não tem nada disso. Ele se moveu de íntima compaixão. E ele beijou o filho. O filho ainda não tinha dito uma palavra para o pai. Mas só a posição de ele voltar no mesmo caminho que ele tinha se afastado, ele voltou, já foi motivo suficiente do pai grudar no pescoço dele e dar um beijo. Quem está entendendo nessa noite? Esse é o nosso pai. Esse é o meu pai, esse é o teu pai. Pode passar. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele começou o discurso, né? Ele começou a discursar. Pode passar. Mas o pai interrompeu o discurso. O pai não queria saber o que ele tinha para dizer. Olha, eu vendi aquilo lá. Olha, tu sabe, pai, sabe que eu fui lá naquela balada? Tu sabe, pai, que o meu computador está assim, sujo. Tu sabe, pai, tu não tem noção o que eu fiz com o ouro que tu me deu. Não. Quando Deus vê um coração contrito e arrependido, Ele cortou o discurso do filho pela metade. E Ele disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Querido, o pai tem a melhor vestes para aquele filho que volta, para aquele filho que se arrepende, para aquele filho que decide voltar para a presença dele. E a melhor roupa não é roupa de escravo, não. É roupa de filho. O pai, ele vai sempre dar a melhor roupa para o filho. E ponde a melhor roupa e vesti-la. E ponde-lhe o anel no dedo e as alparcas nos pés. Cobre essa nudez que o mundo te deu. Deus falou para ele: eu vou cobrir essa nudez que o mundo te deu. Essas bancas rotas, essas roupas rasgadas. Essa cor que o mundo te deu. Essa cor ruim que o mundo te deu. Essa cor maligna que o mundo te deu. Eu vou trocar nessa noite. E você está sem anel, eu percebi, diz Deus. Eu percebi que a nossa aliança se quebrou. Eu percebi que você vendeu até a linhagem, porque anel significa uma linhagem. Mas não tem problema não precise ir lá no mundo buscar não, porque eu já tenho outro e eu vou colocar no teu dedo essa noite. Você disse que queria ser como escravo, como servo, não. Os meus empregados andam descalço, mas o meu filho, eu coloco a sandália nos seus pés. Isso é pai. Isso é ser pai. Isso é o meu pai. Isso é o teu pai. Quando a gente aprende esse amor, meu amado, quando a gente aprende esse amor de Deus, a gente não fica mendigando amor. A gente não fica achando que alguém tem que nos aceitar, que alguém tem que nos perdoar. A gente fica totalmente livre. Porque a gente sabe que existe um amor eterno, com amor eterno eu te atraí, diz o Senhor, é um amor para sempre.
Ele não deixou de amar o filho porque o filho gastou tudo, não. Ele não deixou de amar o filho porque o filho voltou tudo rasgado, não. Deus jamais deixa de nos amar, meus amados. Ele ama, porque Ele é amor. E nós temos que ser atraídos por esse amor. Nós temos que parar de vir à igreja com medo do inferno. Nós temos que vir à igreja porque nós queremos morar com o nosso Pai no céu. Há uma diferença. Nós temos que parar de pecar, não porque eu vou para o inferno, mas sim porque eu quero viver a eternidade com meu Deus, com meu Pai. Esse amor tem que estar dentro de nós, querido. Eu tenho que fazer o melhor aqui pelo meu irmão, pela obra do Senhor. Não porque eu vou ganhar um galardão. Não, é porque Deus me ama de tal maneira, mas de tal maneira, que Ele deu o seu único filho por mim. Quando eu sinto esse amor e eu pratico esse amor, não tem como, querido. A gente vive realmente a plenitude dos tempos, a gente vive a abundância aqui na terra, a gente vive a comunhão com o irmão, a gente vive a comunhão com Deus. Você está aí? Aleluia. E Deus não está nem aí, querido, de fazer um banquete para o perdido, para o sujo, para o catinguento, para aquele que está descalço. Deus não está nem aí. Talvez, querido, nas nossas casas a gente recebe só quem realmente é do nosso agrado, só realmente quem nos faz bem. Deus, Ele preparou um banquete para alguém que tinha se afastado dEle e tinha levado um monte de bens materiais dEle. Deus preparou um banquete. Deus não disse assim, eu vou te dar um pão seco, porque o teu novilho tu já vendeu, a tua terra tu já vendeu, tu não tem mais nada aqui de herança comigo. Deus não está preocupado em herança, Deus não está preocupado em bem material, meu amado. Tanto que o filho voltou e ele fez um banquete com o melhor novilho, fez festa. Por quê? Porque o interesse de Deus não são coisas, e sim pessoas. E muitas vezes, querido, a gente está totalmente errado da forma que queremos amar esse Deus. A gente ama Deus até ao ponto que Deus nos dá alguma coisa. Mas Deus está muito além disso tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai esse amor de Deus. Buscai sentar com o Pai à mesa. Buscai ter compaixão com o próximo. Buscai a presença, porque as bênçãos vão correr atrás de nós, querido. E muitas vezes a gente vem na presença do Pai simplesmente por obrigação. Esse filho caiu em si e ele voltou. E a história do outro filho você já sabe. Estava em casa e não desfrutava da presença do Senhor. E aí também não é nada bom. Tem gente que está dentro da casa do pai e não se sente filho. O outro pródigo estava em casa e não se sentia filho. Tanto que quando Deus fez a festa, representando Deus Pai, Ele fez a festa para o primeiro filho, primogênito, aliás, para o filho que foi embora. Teve um barulho e tudo, e o outro filho não gostou. Muitos filhos estão dentro da igreja e não entendem o reino de Deus. Não entendem o que Deus pensa. Não entendem o que Deus gosta. Não sabe o que Deus quer. Fica com picuinha, fica com inveja, fica com fofoca no meio do irmão. Amados, tudo que é do irmão é teu, tudo que é teu é do irmão, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Quando nós entendermos isso, quando eu entender isso, que o Gilmar é meu irmão em Cristo, e tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele, porque nós somos filhos do mesmo Pai, não há inveja, não há contenda. E ele disse, aqui também, no 32, bota o 32 para mim, Maxwell, é o 32. Era justo, ele disse para o irmão, porém que regozijarmos e nos alegramos,
porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Sabe, amados, a maior felicidade do pai é ver um filho voltando. Ei, deixa eu te falar. A maior felicidade de Deus não é que você compre uma casa, uma mansão. A maior felicidade de Deus não é ver na tua garagem o carro do ano. A maior felicidade de Deus é que você esteja na presença e veja o seu irmão voltando. Quando a gente ama Deus de todo o coração, quando a gente é apaixonado por Deus, a gente não fica feliz quando o irmão está afastado do Senhor. A gente não fica feliz até que a gente venha trazer essas pessoas de volta para o Senhor. Porque nós devemos ter os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. E Deus é amor. Em nenhum momento Deus julgou. Em nenhum momento Ele falou mal do filho. Ele só disse para o outro filho, era necessário fazer essa festa. Porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus é eterno. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama. Não importa quanto nós temos gastado lá fora sem Ele. Não importa o que tu fez até o dia de hoje. Não importa se tu chegou aqui de uma maneira totalmente afastado do coração do Senhor. Talvez um coração interesseiro. Não importa, mas se hoje nós cairmos em si, há um banquete para mim e para você. Diga para o teu irmão, tu está pronto para esse banquete? Tu está pronto para esse banquete? Aleluia. Querido, no Lucas 12:32, diz que, eu acho que é ali, veja aí. É aí. Não temas, pequeno rebanho, porque o vosso Pai, diga para o teu irmão, cutuca ele ali, é o vosso Pai. O vosso Pai. Cutuca ele. O teu Pai lhe agradou dar o reino. Ei, seu João, o Deus meu Pai, que é teu Pai, Ele não quer dar um carro só para mim e para você. Ele não fica feliz quando nós adquirimos coisas, porque Ele já deu o reino de Deus para mim e para você. O meu Pai, o teu Pai, se agradou em dar o reino. Sabe, querido, nós temos que andar nessa terra motivados a ser dono desse reino. Motivados a ser herdeiro desse reino. Motivados a ter um pai dessa forma. Quem tem um pai como Deus, não pode andar de outra maneira, a não ser pulando de alegria. Deus é bom, gente? Deus é muito bom. Eu queria colocar 2 Timóteo 4, 7 e 8. E depois Apocalipse, e vou estar encerrando. Como é bom sentir esse amor de Deus. Amados, eu escrevi uma matéria outro dia que eu estou lendo todo dia. Se não fosse esse amor de Deus na minha vida. Hoje eu dei uma saída rápida, fui no centro às 4 horas da tarde. Adivinha o que eu fui fazer no centro? Alguém sabe? Às 4 horas da tarde? Ver o meu neto. Fugi para ver o meu neto. E no elevador eu encontrei um senhor. E eu perguntei como é que estava o filho dele. E a filha. Porque esse senhor, a mulher se enforcou há uns 2 meses atrás. Uma senhora nova. O filho, ele disse que só fica trancado num quarto. E a filha está internada em Florianópolis com uma depressão, com 20 anos. E eu me coloquei à disposição para ajudá-lo. Se não fosse esse Deus na nossa vida. Se não fosse a gente reconhecer esse amor de Deus na nossa vida.
Ah, se não fosse Deus nos amando e nós, filhos deles, embaixo dessa proteção, desse olhar de longe. Ah, diga comigo, ah, se não fosse o Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós não combatemos ainda o bom combate, nós estamos combatendo e não acabamos a carreira e ainda não guardamos toda a fé suficiente. Passa o outro, Maxwell. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Queridos, sirva o Senhor pensando nessa coroa de justiça que está guardada no céu. Pensa nesse tesouro que Deus reservou, coroa de justiça. O que é coroa, pastora? Sinal de honra. É alguém que vai ser honrado. Ao chegar no céu, vai receber uma coroa. Querido, nessa terra, talvez eu e você não recebemos nada. Talvez a gente só recebe calúnia, defamação, apontar do dedo. Querido, mas eu não trabalho para nada corruptível dessa terra. Eu trabalho para uma coroa incorruptível no céu, querido. Quando a gente tem Deus como Pai, a gente já visualiza o dia que Ele vai entregar essa coroa. E a gente trabalha desfocado dessa terra. E a gente não fica vendendo as heranças por aí, se martirizando, se misturando com o mundo, sentando na mesa de escarnecedor. Porque o meu Pai não merece sofrer, porque Ele já preparou uma coroa de justiça para mim. Você está aí? Que amor é esse? E em Apocalipse 3:5 diz também, e eu encerro aí, que amor é esse? Ao que vencer. Ei, só aquele que vencer. Pastora, qual é a corrida que eu tenho que vencer? Eu vou te dizer a quem você deve vencer. Diga assim, a mim mesmo. Se eu vencer a mim mesmo, meus pecados originais, o meu pecado de querer ficar independente de Deus, o meu pecado de querer trabalhar nessa terra só para adquirir coisas, se eu vencer isso, eu vou receber vestes brancas, que de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Pode deixar aí, você pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. 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 Eu amo esse Jesus. Eu amo esse Deus. Querido, sirva o Senhor em amor. Sirva a casa de Deus em amor. Faça a obra de Deus por amor. Não por medo. Venha aqui adorar o Senhor em amor. Queira estar na presença de Deus porque você ama Ele. Gente, é muito difícil ficar longe de uma presença que a gente ama. Às vezes, querido, a gente perde alguém nessa terra e a gente fica morrendo de saudade. E quantas vezes Deus está com o coração doído de saudade de um filho que está distante. Eu imagino quantas vezes. Eu imagino, Tiago, eu imagino, Guilherme, quantas vezes que Deus olhou lá de cima e Ele estava na mesma posição, sempre me esperando. Só que eu estava indo tão distante, e Ele estava morrendo de saudade de ouvir a minha voz. Aquele que vencer, eu vestirei de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome no livro da vida. E perante o meu Pai, eu confessarei o seu nome. Eu digo, Nazaré Lorenzi venceu, meu Pai, pode vestir de vestes brancas. O Gilmar venceu, pode vestir, meu Pai, de vestes brancas. Ele que vai dar o aval para o Pai. Que amor é esse? Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Que muitas vezes deixamos de lado. Amém, gente? Diz amém.